Olá, meus confrades, tudo bem com vocês? Eita, esses dias vocês vão me ouvir falando muito aqui nesse canal, viu? Porque eu cumprindo dieta aqui, eu tô com todo o tempo livre, né? Mas tô tentando aproveitar. Pessoal, eu quero. Na verdade, a minha intenção era gravar já o conteúdo sobre questões mais emocionais, né? Mas eu vou adiar um pouquinho e vou tratar de um outro assunto aqui, porque foi uma questão que eu fui bastante procurado. Ontem, numa live, eu fiz algumas declarações sobre a minha percepção com relação ao setor empresarial aqui no Brasil, né? Como é que patrões, donos de empresas, tratam empregados. Aqui eu falo de uma regra. Existe regra e existe exceção. Quem é a exceção, a meu ver, né? A exceção é aquele patrão bom, que valoriza o empregado, né? Que investe no seu pessoal, realmente ali para ver o êxito, né, de todo mundo prosperar de alguma maneira. Existe, mas isso aí é exceção. Isso não é a regra aqui no Brasil. Eu declarei que a regra é a exploração, né, a cultura trabalhista. A cultura do trabalho aqui no Brasil é a cultura de exploração. E isso gerou algumas reações, né? Isso gerou reações. Eu já fui procurado por alguns homens aqui desse canal. Nenhum deles tiveram assim a coragem de chegar para mim e dizer, olha, eu me senti ofendido, eu não gostei do que tu falou, porque eu sou empresário. Eles não se identificaram. Teve uns que eu até perguntei, né? Eu falei, você é empresário? E não teve essa coragem de declarar isso para mim. São pessoas assim que nunca tinha ouvido falar comigo, praticamente. Teve um que me questionou lá no grupo, mas teve outros que vieram no meu PV que eu nunca tinha conversado. Eles vieram falar exatamente, eles acompanham o meu canal, mas como eu toquei numa questão que eles se sentiram afetados, né, por isso aí, então eles vieram me procurar lá no Telegram. E teve outros também que concordaram, né? Inclusive meu amigo Zion aí, ele até veio fazer questionamentos. Aí eu até falei agora há pouco, eu falei, Zion, em vez de eu te responder aqui no PV, eu vou gravar um depoimento, boto lá no canal e aí eu respondo você e respondo a todos aí, né? Assim, eu sou um cara muito aberto ao contraditório, à opinião divergente, dentro do respeito, né? Então, de boa. Até porque este é um assunto do qual eu não sou um especialista, eu não me especializei nessa área para falar com muita propriedade. Esse canal aqui, eu sempre brinco que o meu canal é um canal caseiro. Aqui é como eu lido nesse canal aqui, em parte, né? Como se aqui, é claro, tem assuntos. Existem assuntos que dá para eu falar com mais propriedade. Se eu chego aqui, por exemplo, se eu for falar sobre educação, a área que eu atuo, eu tenho mais propriedade, porque eu me formei e é a área que eu trabalho, né? Mas, por exemplo, se botar eu para falar de assuntos de economia, de direito, aí eu já vou falar mais à luz de uma percepção, à luz do que eu vivi, das minhas observações e de alguma coisa que eu tenha lido. Mas não é uma verdade absoluta. De repente, o que eu estou falando aqui não é uma verdade absoluta. Olha, eu não sou o dono da verdade, eu não, igual eu falei, eu não sou um especialista no assunto. Tá, aqui é uma conversa mais informal, eu estou manifestando a minha visão, a minha visão que eu acredito ser verdadeira. E quantas coisas na minha vida que eu acreditava muito, não, isso aqui é desse jeito aqui. E depois, com muito tempo, eu fui vendo as coisas acontecer, fui tendo mais experiência e lá na frente, não, pera lá, eu estava equivocado, a coisa não é bem desse jeito aqui. E a vida é assim, a gente está sempre aprendendo, às vezes a gente se tem equívocos hoje, entende a coisa de um jeito, depois a gente já vê de outro jeito. E é assim, é normal, faz parte do processo. Então eu estou fazendo essas colocações aqui como uma demonstração de que a minha fala ontem não foi uma fala assim, como que eu sou o dono da verdade, mas eu asseguro que até este momento que eu vos falo aqui, eu acredito, na minha opinião. Eu acredito. Não sei amanhã, não sei depois. Depois, se vocês aqui argumentarem, me mostrarem uma série de coisas aqui, pode ser que a minha cabeça mude. E eu fico contente porque eu sei que a minha linha de pensamento
Tem vários aqui que enxergam do mesmo jeito que eu enxergo. Digo porque eu tenho depoimentos aqui que vieram falar comigo e falou, Vitor, você tá certinho. É desse jeito. O que tu falou aí eu vivi, é o que eu vejo. Vocês estão entendendo como não existe uma verdade absoluta? Existe a verdade. Você vai ouvir uma verdade, né, dita aí por quem é do setor empresarial, e existe a verdade que é dita por mim, que sou empregado, que trabalhei muito tempo como empregado. E aí cada qual acredita na sua verdade, né? Eu não acredito na verdade que é mais conveniente a mim, eu acredito naquilo que eu analiso e creio, né? Hoje eu poderia chegar bem aqui e, nossa, super falar bem dos patrões, porque eu não trabalho mais no setor privado há 16 anos eu não trabalho mais no setor privado. Mas eu vou deixar aqui um depoimento e vocês são livres, né? Eu não fiz script dessa fala, eu tô até deitado aqui numa rede. Eu vou falar bem à vontade aqui, né, e tal. De hora em quando... Eita, deixa eu pegar bem aqui um copo de água. Ainda bem que esse copo de água tá bem do meu lado aqui, peraí. Vou deixar ele bem embaixo aqui. E de hora em quando minha garganta vai ficar seca. E aí eu vou molhando o bico aqui. Vamos lá. Retomando, é uma retomada, né? Vou tentar clarear mais. Ontem, um inscrito meu, ele não foi desrespeitoso comigo. Não foi. Mas ele foi incisivo. Ele foi bastante incisivo comigo. Inclusive, ele chegou até a me chamar de mentiroso. Ele falou que as afirmações que eu fiz aqui no canal são mentirosas. E eu vou pegar por alguns pontos. Eu vou falar de um inscrito que argumentou comigo. E também eu acabei de ver aqui uma mensagem no grupo. Ou no grupo não, no canal. Foi o Jordano. O Jordano aqui mandou um... Oh, caramba. Eu não tirei o print. Deixa eu abrir aqui a internet de novo. Para tornar a abrir, eu vou tirar o print, que aí já fica salvo aqui essa mensagem que esse inscrito mandou, né? Enquanto vai abrindo aqui, eu vou falando aqui do... Pronto, tá printado já. Eu vou abrir aqui o Telegram, que eu quero só pegar aqui alguns pontos, né, que essa pessoa me argumentou. Então, eu tenho um inscrito aqui que ontem ele disse que eu estava mentindo. Isso foi até uma conversa lá no grupo. Ele falou que eu estava mentindo, porque na visão dele, diz que a vida do empregado ela é muito melhor, porque na justiça do trabalho, só quem tem direito, né, só quem tem razão é o empregado. Então, eu respondi para este inscrito que eu já levei uma empresária na justiça do trabalho. Eu levei ela. Eu trabalhei 2 anos e meio para essa mulher. E durante 2 anos e meio eu recebia... Vamos fazer a conta aqui. Quanto é que eu recebia quando eu trabalhei para ela? Foi numa escola. Eu era zelador, faxineiro de uma escola. O salário mínimo, em 1998, ele era R$ 120. R$ 120. Eu vou lhes dizer quanto é que eu ganhava. Quanto é que essa mulher me pagava para eu trabalhar 6 horas para ela? Eu entrava 12h30, eu entrava 12h30 e saía às 18h30, quando terminava de limpar. Era 6 horas corrida que eu trabalhava na limpeza. Varrendo sala, lavando banheiro, varrendo pátio de escola, varrendo quadra, jogando lixo para fora, molhando planta, o jardim da escola. Era puxado. Limpava tudo, eu era funcionário da limpeza. Para eu trabalhar 6 horas corrida, ela me pagava R$ 30. R$ 30. Faça as contas aí, se o salário mínimo era R$ 120 naquela época, R$ 30 dava o quê? 1/4, né? 1/4 de um salário mínimo era o que eu pagava. E ela ainda dizia na minha cara que ela estava me pagando muito. Uma vez ela disse assim para mim, eu não vou pagar mais que isso, porque você está tendo o privilégio de ter experiência na minha empresa. Pessoal, em uma escola particular, essa escola faliu depois. Ela era tão linda, maravilhosa, né, essa empresária, que ela veio à falência. A escola dela fechou as portas. Porque era nesse patamar que ela tratava os empregados dela. Aí ela dizia assim para mim, e era até evangélica essa mulher, na época, da minha igreja, adventista. Ela dizia assim, você que tem que me agradecer... Porque eu estou deixando você ter experiência de trabalho na minha empresa. Ela dizia isso para mim, ela dizia isso em reunião. Ah, tá achando ruim porque eu pago pouco? Que eu pago pouco?
Mas você está tendo o privilégio de ter experiência na minha empresa. E eu vou lhe dizer, uma das coisas que a fez ir à falência foi processos trabalhistas. Porque ela contratava, ela pagava pouco, ela não assinava carteira de ninguém, ela humilhava, ela pisava nas pessoas ali dentro da escola. E não foi só comigo que isso aconteceu. Hoje essa escola existe, ela passou muito tempo fechada, abandonado o prédio, depois ela vendeu, acho que ela vendeu a preço de banana, hoje tem um outro grupo tomando conta lá. Fizeram uma reforma, é outra escola particular, não é mais a que eu trabalhei na época, né? Aí, tô começando a história contando por ela. Eu peguei e botei ela na justiça na época. Levei na justiça para requerer as férias, os direitos que eu tinha, por lei eu teria, né? Várias pessoas levou ela na justiça na época. E quando eu cheguei na audiência, eu levei advogado e tudo na época. Quando eu cheguei, eu lembro, pessoal, tipo assim, o advogado fez os cálculos lá, fez a proposta, né, de indenização. Naquela época era para me ter recebido algo assim como fosse uns 7 mil reais. 7 mil reais eu deveria ter recebido de tudo, rescisão, de férias, 13º, que eu nunca tinha recebido, a recomposição, que eu não recebia nem meio salário mínimo ali, por meio período que eu trabalhasse, né? E, enfim, nada disso, e foi feito ali aquele cálculo. Pois quando chegou na hora da audiência, ela disse assim, ela falou assim na audiência, ela disse, olha, a minha proposta, eu venho com uma proposta de 2 mil reais, tá? É 2 mil reais e é assim, daqui 60 dias eu vou dar 1.000, ela falou, eu dou 1.000 reais daqui 60 dias, depois de mais 60 dias eu dou mais 1.000 reais. Ou seja, eu levei quantos meses? 4 meses para receber. E essa daí me pagou foi rápido. Essa daí me pagou foi rápido. Eu já vi casos na Justiça do Trabalho que a pessoa foi pro acordo, que é a tal do acordo, né? Eles chamam pro acordo. Aí faz um acordo que é um valor mínimo, sabe? É um valor mínimo ali. E daquele valor é para pagar em 24 vezes, em 36 vezes, bem, aquelas parcelinhas bem pequenas pro empregado, sabe? Aí, sabe, aí o meu advogado não queria. Não. Aí ficou, não, pelo menos 5 mil. Pelo menos 5 mil. Pois o próprio juiz lá na hora da audiência falou assim, olha, é o seguinte, eu conheço a situação da dona fulana, sabe? Ela é uma empresária aqui da cidade, eu sei da situação dela. Ela não tem condições de pagar 5 mil de indenização para ele, tá? Então é o seguinte, ou você pega esses 2 mil que ela tá propondo, que eu acho que ela tá dando é muito. Ela está dando é muito, sabe? Pegue essa proposta, porque se você não aceitar esse processo, ele vai para a instrução e vai levar décadas e você não vai receber nenhum centavo. Então, entre você não receber nada e você receber 2 mil, pegue os 2 mil. É o meu conselho. Aí tava eu e minha mãe lá na hora dessa audiência, minhas testemunhas, eu falei, na hora eu falei, não, vamos pegar mesmo o acordo, é melhor pegar o acordo, é melhor do que nada. E esses 2 mil, aí desses 2 mil, 500 ficou pro advogado, isso foi em 2001. 500 ficou pro advogado e eu fiquei com 1.500. Esses 1.500 foi 50% do valor desta casa que eu moro aqui até hoje. Esse dinheiro eu acabei dando pro meu pai, aí meu pai, muita luta, vendeu um gado que ele tinha, inteirou e nós compramos. Aqui foi comprado o terreno na época dessa casa. Isso aqui custou 3 mil reais no início de 2002. Tipo assim... essa audiência foi em abril de 2001, então no início de 2002 eu já estava com esse dinheiro na mão, e aí foi aqui 50% dessa casa aqui fui eu que dei. Eu não gastei o dinheirinho da indenização trabalhista que eu recebi comigo, assim, de fato, né? Eu meio que doei esse dinheiro para os meus pais comprar essa casa e foi quando a gente saiu do aluguel. Aí, tipo assim, esse inscrito meu falou para mim que diz que a Justiça do Trabalho ela é 100% do lado do funcionário. Não se iluda com isso aí. Eu falo para todos, eu falo porque eu tenho experiência. Às vezes, o trabalhador, na Justiça do Trabalho, ele até tem um certo... Ele não sai de mãos abanando, mas não é essa coisa toda. Não é essa coisa toda. O juiz ele tem uma tendência de facilitar muito para o lado do patrão. E eu lhes digo que não só na Justiça do Trabalho, como na Justiça comum... há muitos anos eu vejo o judiciário brasileiro como uma aristocracia. A aristocracia é uma casta
privilegiada, é uma casta rica, privilegiada. Então, assim, os direitos da justiça não é para o pobre, não é para a pessoa pobre de baixa renda. É para os ricos. Quem tem direito na justiça é quem tem grana. Você que tem poder, que tem dinheiro, que tem status, e principalmente grana. A grana vem em primeiro lugar. Quanto mais dinheiro e patrimônio você tiver, mais direitos você tem dentro da justiça. Você tem todos os direitos ali. Você pode matar, humilhar, fazer todo tipo de crueldade que você tem direito dentro da justiça. Agora, se você é um pobre, você está fudido e mal pago na justiça. Você não vai ter direitos dentro da justiça. Então, o trabalhador, principalmente o trabalhador que recebe salário mínimo, ele levar um patrão na justiça, ele tem que ser corajoso. Ele tem que ser muito corajoso de levar esse patrão, porque ele vai receber uma mixaria, ele vai receber pouco, em suaves prestações, e ele não vai, dificilmente ele vai conseguir outro trabalho, ele vai ter que mudar de estado, e olhe lá se ele vai conseguir. Eu falo porque eu fui perseguido. Quando eu saí da audiência na Justiça do Trabalho, essa minha ex-patroa olhou para mim e disse assim: aproveita bem esse dinheiro, porque é o último que você vai ganhar. Porque aonde você pisar, onde eu souber que eu não vou perder você de vista, eu não vou te perder de vista, porque aonde você estiver pisando, eu vou pessoalmente lá fazer sua caveirinha lá, tá? Para que você não trabalhe. Você levou a mim na justiça, mas outro você não leva mais não. Porque onde eu souber que tu tá pisando, eu tô atrás. Eu não sei quem, eu me lembro já naqueles anos, ali, início dos anos da década de 2000, falava-se muito das listas negras, dos funcionários, né, que levava patrão na justiça do trabalho, e eles eram perseguidos, eles não conseguiam encontrar trabalho de novo. Aquele nome era passado no tipo uma lista para todas as outras empresas para não empregar, empregado que levou patrão na justiça, então não vamos dar emprego para ele. Ele não será contratado aqui. É como quem diz assim, como você ousa? Como você ousa levar um patrão na justiça? Nós somos deuses aqui, sabe? Nós, empregadores aqui, nós temos todo o direito de te humilhar, de te pisar, de te explorar aqui dentro. Mas você não, você é um João Ninguém. Você é um escravo, você é um João Ninguém aqui que tem mais é que trabalhar para me ajudar, para que eu enriqueça mais rápido. É assim que patrão vê empregado. Então acho que eu já consegui argumentar em cima aí da questão da justiça do trabalho. Aos inscritos aqui, eu sei que tem, com certeza tem, mas eu acho que eu acho que a sua ferida, eu acho que eu só toco na sua ferida se você é um patrão ruim. Porque eu tenho certeza que aqui, se tiver um empresário aqui me ouvindo, que ele valoriza o seu trabalhador, que ele respeita, que ele é um bom empreendedor, que ele motiva, que ele dá incentivos para que o seu trabalhador, né, o seu empregado prospere. Por que você está se sentindo ofendido com a minha fala, se você não é assim? Se eu fosse um dono de uma empresa e eu sei que lá na minha empresa eu trato bem e eu escuto um homem num canal dizendo que os patrões são ruins, no mínimo eu vou dizer assim: não é comigo essa fala. Não é de mim que ele está falando, não tem nada a ver com isso aí. Porque lá na minha empresa eu tenho consciência do que eu faço lá. Eu sei que lá eu trato bem. Eu tenho a impressão que quem furou as tripas aí, quem tá doloridinho, quem tá ofendidinho, né? Porque eu falei isso aí, é porque lá na empresa dele ele faz exatamente o que eu estou descrevendo aqui. Ele escruteia com o empregado dele, ele maltrata, ele explora, ele bota para trabalhar, não paga hora extra, esculacha, cobra demais e não valoriza o trabalho desse empregado. Aí, tipo assim, eu toquei o dedo na feridinha dele, tipo, aí fica com raiva, sabe? Na ferida narcísica dele. E aí, tipo assim, porra, quem esse Vitor pensa que é pra tá vindo aqui me afrontar? Você tá falando de mim, cara, você tá falando de mim aqui, eu faço isso aqui na minha empresa, mas eu não aceito ninguém vir me questionar disso aí, eu não aceito ninguém vir me criticar. Porque eu tô certo, eu sou lindo, maravilhoso, e essas pessoas que estão lá têm mais é que trabalhar pra mim poder ficar rico. Eu vejo um certo narcisismo nessa conduta aí de quem ficou se sentindo ofendido por o que eu falei aqui. Porque, gente, eu não estou mentindo, pessoal. Eu não estou mentindo. Eu trabalhei foi 7 anos, meus amigos. Eu trabalhei foi 7 anos na empresa privada. E eu não guardo boas lembranças. Eu já conversei com muitas pessoas que trabalham até hoje, que estão trabalhando até hoje no setor privado. E eu não vejo ninguém falar bem, eu não vejo as pessoas falarem bem quem trabalha no setor privado.
Eu vou falar aqui, eu quero falar de um canal agora. Deixa eu molhar meu bico aqui. Eu vou falar de um canal. Existe um canal aqui no YouTube. Cara, agora vai ser difícil. Eu não sei se eu vou conseguir acertar o nome desse canal. Mas me parece que é Cidadão X. Tem um cara aí que ele não mostra o rosto. Ele grava os vídeos dele num quarto fechado. É um canal grande. É num quartão fechado. Ele bota. Não tem aquela placa do Anonymous, né? Aquela máscara do Anonymous. Ele usa uma máscara daquela no rosto, para não mostrar o rosto. E assim, baseado nas falas dele, eu arrisco um palpite aqui. 99% de certeza eu arrisco que ele é empresário. Se ele não for empresário, ele mentiu num vídeo dele. Porque teve um vídeo dele que ele deixou muito claro que ele é patrão. Ele é dono de empresa. Eu vou dizer aqui que o nome dele, para mim, é o Cidadão X, o nome desse canal. Certa vez, aqui jamais eu vou saber qual é o vídeo que ele falou isso, porque ele tem, acho que milhares de vídeos lá no canal. Acho que todo dia ele grava vídeo e publica lá. Eu não vou lembrar, eu não consigo lembrar o título do vídeo, mas foi mais ou menos assim. Ele é um esquerdista. Ele é esquerdista, ele é pró-Lula, né? Eu nunca mais assisti o canal dele. Ele deve estar lá fazendo campanha pro Lula lá no canal dele, certamente, né? Enfim, certa vez eu assisti um vídeo dele, aí eu vou tentar expor com minhas palavras a abordagem, assim, em resumo. O que ele estava abordando no vídeo? Ele falou o seguinte: ele estava comentando, ele estava falando, de certa forma, ele estava defendendo o patrão, ele estava defendendo o empresário. Ele disse assim: olha, e ele falando o discurso dele assim, ele colocando ele, nós, né? Era o discurso na primeira pessoa do plural, né? Nós, empresários. Ele falou: olha, porque nós, empresários, é muito difícil aqui no Brasil, a carga tributária, né? O governo, a extorsão do governo é muito grande, o governo puxa muito, é muito burocrático, é muito imposto para pagar. Se bem que eu também é outro vitimismo que não cola por parte de patrão, porque para mim, na minha opinião, o patrão não paga imposto, o patrão ele recolhe. O empresário ele recolhe, ele pega toda a carga tributária e joga em cima do consumidor. O consumidor que compra o produto dele, esse imposto é repassado. Aí ele recolhe do consumidor e repassa para o governo. Mas ele, patrão, pagar imposto, mostra para mim. Assim, isso aqui eu deixo em aberto, né? Porque eu não sou leigo. Mas o que eu já estudei, é que o empresariado ele não paga imposto, ele recolhe. Ele só recolhe. Se você me perguntar, não, mas tu não sabe de nenhum imposto, fala-se de uma cota patronal de 20%, né? Tipo assim, o empregado paga, acho que hoje vai até 14% do INSS, né? Parece que existe uma cota patronal. Essa cota patronal do INSS é que eu não sei explicar bem se ele recolhe do consumidor. Mas os outros, ICMS, ISS, é tanto IS lá, é uma lista de imposto, tudo é passado para o consumidor. Ele, empresário, não paga nem um centavo do bolso dele. O bolso dele vem ao lucro. Ele tem o lucro. Imposto, não. Aí, esse cidadão X estava argumentando isso aí, ele se vitimizando lá, né? Que ele paga muito imposto, né? Ele e os empresários, que é muito difícil a vida do patrão. Aí ele dizendo assim: olha, eu tenho minha empresa. Ele falando: eu tenho minha empresa e tenho vários amigos que têm empresa. E assim, eu vou ser bem sincero com vocês, a gente explora mesmo o trabalhador, nossos empregados. Eu boto meu empregado para fazer hora extra todos os dias. Fulano, você vai trabalhar mais 2 horas hoje para mim e eu não vou pagar, tá? Eu não pago hora extra aqui, você vai trabalhar, mas eu não vou pagar. Por quê? Ele olhando para a câmera e falando: olha, eu sei que você que está me ouvindo, sei que você vai achar errado, né, patrão, fazer isso, botar o empregado para trabalhar, fazer hora extra e não pagar. Mas, porra, cara, o governo tá me roubando. O governo já me extorque muito. Então, assim, se o governo faz isso comigo, eu tenho o direito de fazer isso com o meu empregado, sabe? E é assim que nós, empresários, que a gente consegue prosperar um pouquinho mais. É assim que eu consigo trocar de carro todo ano, eu consigo construir minha casa melhor, porque eu faço o meu empregado trabalhar muito mais, eu exploro ele, eu exijo muito, ele tem que produzir muito e eu vou pagar o mínimo que eu puder. Ele tem que produzir muito para mim, para que eu possa enriquecer. É a única forma. Empresário no Brasil só consegue ficar rico
Só consegue ter as coisas assim, a gente tem que explorar a mão de obra. Aí assim, olha, eu sou muito mais o cidadão X, porque o cidadão X, ele faz um serviço sujo, né? Ele explora, mas pelo menos ele não é falso. Ele foi lá no canal dele e cantou a pedra. Eu exploro. Eu exploro, eu boto pra trabalhar. Aí ele ainda falou assim, aí fica quem quer. Se você não quer ser explorado por mim, então peça demissão e saia. Mas se você quiser continuar trabalhando, eu vou te explorar mesmo. Eu vou explorar. Sabe, para mim poder, como é que você acha que eu vou conseguir manter meu filho numa faculdade boa, pagar a escola boa? Como é que eu vou ter meu carrão bacana? Como é que eu vou ter minha casa de luxo? Tem que explorar mesmo, é assim que eu consigo ter uma margem de lucro maior, tem que explorar. Sabe, eu lembro que quando eu escutei ele falar isso, lá no canal dele, eu comecei a ficar observando, eu comecei a olhar os donos de loja aqui na minha cidade. Loja de roupa, de calçados, supermercados. E eu comecei a observar que todas as equipes ali de trabalho são pobres. Você pode olhar que os empregados são pobres. Eles vão trabalhar de bicicleta, às vezes tem uma popzinha para andar. E aquele salário mínimo, porque é salário mínimo, pessoal. 90% só recebe o salário mínimo e patrão ainda chora. O patrão ainda chora para pagar aquele salário mínimo, sabe? Eu já escutei da boca de patrão o seguinte: vida de empregado que é boa, porque ele só tem que receber. Ruim é eu que tenho que me preocupar em pagar, eu que tenho que arranjar recurso para pagar. Eu já escutei essa fala da boca de patrão, né? Mas ele não conta que a margem de lucro maior é dele, né? A margem de lucro maior é dele. Então, assim, o empregado, você não vê trabalhador de supermercado, dessas empresas por aí, bem de vida. Você não vê eu nunca vi um empregado de carteira assinada andando de Hilux, financiou uma casona boa, um apartamento bom, uma casa boa, me mostra. Meu irmão tem que ser uma multinacional, uma mega, tem que ser o cara para ter conquistado isso no setor privado, porque não é 90% dos trabalhadores no Brasil, eles ganham salário mínimo, é um salário mínimo e meio. Quando a empresa valoriza muito, é um salário mínimo e meio. Eu já vi casos de homens que trabalham em frigorífico, que é a empresa grande, uma grande empresa, que às vezes ali ele tira um salário mínimo e meio. Meu irmão, a empresa que paga 2 salários mínimos para um trabalhador, 2 salários mínimos, é a empresa. Essa daí eu tiro o chapéu. Quem disser assim, olha, eu trabalho numa empresa com lá que eu ganho 2 salários mínimos, aí eu digo que esse patrão teu é bom, ó. Esse aí tira o chapéu para ele, porque é raro. Aqui no Brasil é poucos que paga esse tipo de salário, porque a maioria esmagadora é o salário mínimo e paga chorando, paga resmungando, e explora, ainda bota para trás, 8 horas, não, mas tu vai trabalhar 12 horas para mim, você vai trabalhar 10 horas para mim aqui, pelo salário mínimo. Hoje mesmo um inscrito meu mandou aqui para mim, ele falou assim, Vitor, hora extra vai pro banco de horas, não paga em dinheiro não, é banco de horas, aí o dia que a empresa quiser libera lá, com muita luta libera para dar umas folguinhas lá pro empregado, mas dinheiro não vem pro bolso do trabalhador. Então eu comecei a observar, só para fechar aqui o raciocínio, que quem é rico, quem é muito bem sucedido é os empresários. Os donos de supermercado aqui têm suas mansões, têm seus carrões de luxo, viajam para o exterior, os filhos estão cursando medicina em algum lugar. Caça o filho de um empregado lá do supermercado, você tem algum filho dele lá fazendo medicina? Você está fazendo alguma coisa de bom? Aí eu sei que vocês vão me chamar de esquerdista, né? Sempre, sempre. É eu falar isso aqui, é eu dizer, ó, isso aqui acontece. Não, ele é um esquerdista. Pois, meu irmão, eu mesmo vou te falar, se isso aqui é ser esquerdista, se eu falar esta verdade, que para mim é uma verdade, então eu sou, de boa. Então pode me chamar de esquerdista. Então eu sou. Se eu disser que os trabalhadores no Brasil são explorados por patrões, é ser esquerdista, então eu sou. Eu não me vejo sendo. Hoje eu sou fora da política, né? Eu não, depois eu vou ter o que eu vejo, né? Como é que eu me vejo nesse contexto aí, né? Eu tenho um inscrito que eu não vou revelar o nome dele aqui, também, eu não vou citar quem é, mas eu tenho um inscrito que ele mora num determinado estado aqui da federação, que dias atrás, ele conversando comigo, ele citou que ele trabalha para uma empresa, uma grande empresa no Brasil. Essa empresa ela existe em vários estados, é uma rede. Pensa assim, é como se fosse uma rede de lojas, uma rede de farmácia, é alguma coisa assim nesse sentido. E esse inscrito, ele ganha
O salário mínimo tá aí 1.200, né? Ele tira 1.500 bruto. Ele ganha uns 1.500 bruto todo mês. Desconta o INSS, ganha menos que 1.500. E um dia desse, como ele trabalha num determinado setor ali, ele acaba tendo acesso a umas informações. Ele falou assim, cara, tu sabe quanto que a empresa que eu trabalho aqui fatura só no meu estado? Eu não estou falando do Brasil, no estado que eu moro. Essa rede que atua aqui no meu estado, e que eu estou inserido no sistema lá de empregados, ela fatura 70 milhões por ano. É o faturamento. O lucro líquido, já tirado todas as despesas de folha de pagamento, despesa. Aí ele falou, ele já tinha feito lá um cálculo por alto. Ele falou, cara, não chega a R$ 1 milhão a folha de pagamento. Eu não, pior que eu não tô lembrando, me deu um branco aqui, mas sei lá, como se fosse assim sei lá, folha de pagamento das lojas dessa empresa aqui no estado deu, sei lá, 400 mil, 500 mil. Não deu 1 milhão. Ele falou, não andou, foi longe de dar R$ 1 milhão a folha de pagamento, mas o lucro líquido dos donos, né, da empresa deu 70 milhões por ano. Aí eu te pergunto, quem é que leva a melhor nessa história? Quem é que tá levando a melhor nessa história? É o patrão ou é o empregado? Vai lá, procura nessa rede de loja lá. Quem é o empregado que trabalha lá que está muito bem de vida? Que já conseguiu comprar menos um carrão de luxo? Procura lá. Você não vai encontrar nenhum ali dentro. O salarinho que eles ganham é para sobreviver. É só para sobreviver, para pagar o talãozinho. Não pode nem usar uma central de ar. Não pode comer tudo que quer no supermercado. É para sobreviver, sabe? Ter o básico para sobreviver. Essa é a forma. Mas os donos da empresa, e aí, vamos lá, eu lembro das coisas, eu vou esquecendo. Deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar bem aqui no Telegram, que é no Telegram que eu vou conseguir lembrando aqui de algumas coisas. Teve uma outra fala, eu preciso lembrar aqui desta fala. Só um momento, pessoal. Deixa eu pausar bem aqui, que gente, eu tava lembrando agora aqui de uma coisa e me esqueci, peraí. O inscrito disse assim pra mim, né? Ele fez uma defesa em prol dos empregados, né? Ele disse assim, ele considerou que eu estava falando de algo que eu não sei, porque eu nunca fui empresário, que eu nunca vivi na minha pele o que é ser um empresário, né? Que tem muitas empresas, ele contou lá um caso pra mim, que diz que tem muitas empresas que no circuito interno de câmeras tem muitos empregados que roubam, né? Se você vê nessas lojas aí as câmeras pegam os empregados roubando, né? Subtraindo objetos. O que é que eu tenho a dizer sobre isso aí, né? O que é que eu tenho a dizer? Eu falei no início da minha fala que toda regra tem sua exceção. Eu disse que a regra é os patrões serem ruins e aqui acolá tem um patrão bom, né? Um patrão que valoriza. No caso dos empregados, eu diria que a maioria dos empregados eles estão ali para trabalhar. Sabe por quê? Porque quem quer estar no mundo do crime, ele não vai procurar trabalho. Ele não vai trabalhar. Mas tem-se as exceções. Existem as exceções ali dentro do local de trabalho que realmente faz coisas erradas. Mas eu argumentei para esse inscrito o seguinte, eu fiz uma pergunta, quem é que tem um poder maior de fazer o mal, de ferrar com a vida? Quem é que tem? Eu pergunto para vocês. Olha, eu trabalho na área pública, eu sou um funcionário público, eu sou subordinado, eu tenho chefias lá dentro. Quem vocês acham? Será se eu tenho uma capacidade maior de ferrar com a vida do chefe ou o chefe tem? As chefias têm mais capacidade, eles têm mais poderes para me ferrar. Será se lá na loja, quem é que tem mais capacidade? Porque o patrão, ora, se eu sou dono de uma empresa e eu de repente eu tenho minhas câmeras, para que essas câmeras não já é para fazer o filtro? Eu faço a câmera para fazer o filtro. Pô, eu peguei um empregado meu me roubando, é olho da rua, justa causa. A lei ampara. Eu me lembro quando eu trabalhava no setor privado, nunca eu e as pessoas da minha época, a pessoa entrava no serviço e a carteira já era assinada. Havia um período de 90 dias. Você chegava, o patrão já dizia logo. O patrão dizia assim, eu quero saber onde é que você já trabalhou. Cadê? 2 referências de lugar que você já trabalhou.
e 90 dias de experiência. Você vai trabalhar 3 meses para mim, que eu vou te avaliar, eu vou ver se você tem perfil para trabalhar na minha empresa. Se você realmente vai dar certo aqui. Geralmente é muito difícil uma empresa contratar um funcionário sem que ele tenha experiência e sem referência. Por que que o patrão ele exige a referência? 2 lugares. Ah, mas eu nunca trabalhei, então você está despachado, eu não quero. Ele pede a referência para ele ligar lá, ele vai telefonar, ele vai entrar em contato com a outra empresa. Fulano, como é que foi esse funcionário na sua empresa aí? Ele trabalhava direitinho? Ele cumpria o horário? Ele produzia bem? Porque se a outra empresa lá dizer, não, aqui era um péssimo funcionário, roubava, dava cano no serviço, aí só se esse patrão for burro, né? Você acha que emprega? Você que está me ouvindo aqui, você acha que esse patrão vai empregar? Então, essa desculpa de que, ah, não, porque a vida do patrão é muito ruim, porque tem empregado que roubou ele lá, né? Subtraiu uns objetos dele lá. Pra mim, isso aí é balela, porque tem mecanismo dele coibir isso aí. Sabe? Mesmo com toda a triagem que foi feita, se esse empregado for ladrão, a empresa tem mecanismo, tem seguranças, tem câmera. Uma hora se descobre que está roubando, é o olho da rua. E este empregado, se o patrão consegue provar que o crime aconteceu, esse empregado, ele não vai ter direito algum. Ele não vai ter direitos. Não tem a chamada justa causa. Existe a chamada justa causa, então, na lei, que é uma proteção para o empregador. E, sinceramente, uma margem de lucro que os empresários têm, quando um funcionário rouba ali alguma coisa dele, sabe, aquilo não faz nem muita. Faz coceguinhas, é como se fez coceguinhas. Há que se demitir, há que se botar para fora, para que aquilo não evolua, para que o roubo não seja maior depois, né? Vamos voltar aqui, deixa eu voltar aqui no Telegram. Aqui eu quero pegar uma fala. Vamos lá. Eu vou falar aqui. Teve um inscrito que ele comentou sobre o meu primo, né? Eu contei o relato do meu primo. Aí olha o que esse inscrito falou pra mim, né? Eu queria achar, eu sempre estou contando com minhas palavras para não dizer que eu estou expondo, né? Eu quero comentar aqui que ele comentou o caso do meu primo. Vamos ver, a pessoa disse assim, ó. Justamente por culpa do Estado e leis trabalhistas que os patrões exploram os trabalhadores. Ó, não, ele disse assim, ó, ouvindo, né? Ele botou assim, ouvindo. Acho que ele pegou a minha fala. Justamente por culpa do Estado e leis trabalhistas que os patrões exploram os trabalhadores. Antes do PT antes do PT aumentar esses direitos e salário mínimo. Eita caramba, pera aí. Vamos retomar aqui, né? Retomar a leitura. Eu não estou identificando quem foi a pessoa. E também, assim, eu só estou fazendo uma réplica aqui, que eu achei bem interessante, né? Vamos lá. Ouvindo aqui, é justamente por culpa do Estado e leis trabalhistas que os patrões exploram os trabalhadores. Antes do PT aumentar esses direitos e salário mínimo, o salário médio era maior e as condições eram melhores. Seu caso foi exceção e foi para variar, foi mulher patroa. Só vê onde não tem direito, só vê onde não tem tantos direitos são melhores. E é por isso que as coisas ficam cada vez mais caras, aumentam direitos, aumentam as coisas e o desemprego. Lembrei de outra coisa, o caso do seu primo é o seguinte, foi pela lei que proibiu de não poder mais ter várias funções dentro da empresa que o salário deles foi cortado. Por conta disso que não conseguia abrir nada aqui e que os trabalhadores são exploradores. Ah, e a justiça ficar do lado do empresário, sinto muito. Mas é mentira sua. Os processos trabalhistas quase nunca são as causas pro patrão, sempre pro empregado. Assim, vou tentar fazer uma réplica em cima desta fala. Aqui eu senti assim uma fala um pouco assim politizada, uma fala levando para o lado ideológico. Então aqui não é uma coisa assim, não, eu vou olhar para os contextos, eu vou olhar para a situação e você vê que introduziu o PT,
antes do PT, aí já é uma coisa assim, é meio que direita é boazinha e a esquerda é malvada, né? A esquerda é a malvada da história. Assim, quando você citou aqui que você que diz que antes do PT, né? Antes do PT aumentar os direitos, né? Aumentar os direitos moço, assim, antes do PT já existia a lei do salário mínimo. Já existia salário mínimo, já existia lei trabalhista. Pode ser que o PT ampliou, adaptou alguma coisa, mas já tinha. Isso aqui antes, bem antes, já na Constituição, nas leis, né? É claro que de vez em quando vai se fazendo emendas, né? Vai colocando outros acréscimos aí e vai moldando as situações. Mas já existia, não foi uma, eu creio assim que não foi uma coisa exclusiva do PT. E hoje, eu vou ser bem sincero, durante um tempo, quando eu era regido por pensamentos ideológicos, então eu via dessa forma como esse rapaz viu aqui. Então assim, olha, por exemplo, eu fui convencido, eu passei por uma lavagem cerebral durante aqueles movimentos da direita, de vem pra rua, vamos fora PT, fora Dilma, foi aquela época, né? Então eles pregavam assim, que aí foi naquele movimento antipetismo que a direita, né, esses movimentos, esse movimento de direita, né, se instalou ali como a salvadora da pátria. Olha, eu a direita, né, eu sou a direita, eu sou a salvadora da pátria. Se vocês me colocarem novamente no poder, tudo vai ser lindo, maravilhoso. Eu vou trazer o livre mercado, né, o livre mercado. Eu vou trazer várias coisas aqui que vai melhorar. E por que que eu fui para as ruas contra a esquerda, né? Eu militei contra a esquerda e fui fazer campanha para o Bolsonaro, porque eu acreditava, eu era convencido. Eu via o Bolsonaro, eu via o Paulo Guedes, eu via vários canais falando: olha, o nosso país está enfrentando desemprego, o nosso país tem um salário mínimo baixo, coisa por conta de que é culpa da esquerda, porque desde que os militares entregaram o poder para os comunistas e esquerdistas, o país vive desse jeito. O país vive nessa situação. Mas na hora que a direita neoliberal entrar no poder, nós vamos destravar muitas coisas, e principalmente o livre mercado, e tudo vai. Nossa, você vai ver, o país vai ficar rico. Nós vamos ser a grande potência. Seremos uma grande potência. Os produtos, os eletrônicos, tudo vai ficar mais barato. Você vai poder importar. Você vai poder importar de qualquer país que você quiser, com uma tributaçãozinha, ó, pífia, bem pequenininha. Ou zero, de repente vai até zerar. Livre mercado era isso. Vamos quebrar essas barreiras alfandegárias, sabe? Você vai poder ter os seus produtos a preço bem baratinho, porque o Estado não vai mais ficar interferindo, o Estado não vai intervir. E aí, como o país vai deslanchar, o país vai melhorar, né? Os investimentos estrangeiros vão vir para cá, as empresas estrangeiras vão vir para cá, então vai ter tanto emprego, vai ter tanta oferta de trabalho no Brasil que, tipo assim, os patrões aqui vão adular empregados. Estou falando que eu ouvi isso entre os anos entre 2013 a 2018, que foi o ano da eleição. Durante 5 anos eu ouvia nos grupos de direita, nas páginas da direita. E, gente, para mim ter chegado ao ponto, eu patrocinei, eu tirava. Aqui, se for, eu digo para vocês, se aqui fosse um canal que eu mostrasse o rosto, eu faria questão de pegar meus vídeos e mostrar eu em cima dos carros de som aqui. O pessoal até, meu Deus, mas tu é doido, Vitor, tu é doido fazer um negócio desse, como é que tu bota tua cara desse jeito? E eu fui, porque eu tava sonhando tanto, eu acreditava tanto naquele discurso da direita, que a direita ia fazer isso no Brasil, que olha o que, é que eu escutava, principalmente nos grupos, né? Os grandes filósofos da direita, né? Os grandes entendedores da direita. Cara, quando o Bolsonaro chegar no poder, com Paulo Guedes, isso aqui vai virar uma potência, cara. Se nós, na mão da esquerda, isso aqui, nós já sobrevivemos os roubos bilionários do PT, nós fomos explorados, mas quando a direita chegar no poder, olha,
vai vir tem que se fazer as reformas, né? Reforma da Previdência, reforma da trabalhista, várias reformas. Então, assim, esse negócio de acabar com a justiça do trabalho, tem que acabar com a justiça do trabalho. Patrões e empregados, eles poderão negociar e, assim, o salário do trabalhador vai melhorar naturalmente, porque vai se ter tanto emprego, mas tanto emprego no Brasil, que patrão, ele vai ter que andar adulando empregado para trabalhar para ele. Patrão, ele vai ter que paparicar, ele vai ter que carregar no colo, fazer de tudo para ter, porque assim, ou ele faz assim, ou ele não vai ter pessoas para trabalhar para ele. Porque, porra, eu tô aqui nesse trabalho, o cara não me valoriza, não me motiva, não faz por onde aqui eu produzir e crescer e ganhar bem aqui. A outra empresa lá já tá me convidando, já tô recebendo ligação. Esse foi o mundo maravilhoso que a direita pregou, caso a esquerda caísse e a direita se instalasse no poder. Agora eu pergunto a vocês aqui, tá desse jeito? O nosso país se tornou essa grande potência, esse mundo maravilhoso? Você tá vivendo, você aí que trabalha no setor privado, a tua vida melhorou com a chegada da direita no poder? Aí eu já sei, não precisa nem colocar, eu já sei quais vai ser os argumentos de muitos aqui, né? Ah, pandemia, guerra na Ucrânia. Uhum, sei. Tá. Uhum. Se convença disso. É um argumento bem conveniente, né? Para colocar. Livrar a cara da direita, dessa direita. Você acha que a reforma. Eu deixo algumas perguntas aqui. Você acha que a reforma trabalhista, para você que trabalha no setor privado, ela melhorou a tua vida? Tu tá tendo mais coisas boas assim? Seu salário melhorou? Me conte aí, bote aí nos comentários. Eu quero comentários verdadeiros aí, sabe? Assim, na prática. Vocês que estão me ouvindo aí, o que é que melhorou na sua vida? Você que trabalha no setor privado. Em termos assim, jornada de trabalho, a tua renda melhorou. Hoje você tem mais oferta de trabalho, você tem mais propostas de trabalho, ganhando melhor? Fala pra mim aí. Eu tô disposto a te ouvir. Se tiver muito comentário aqui me provando o contrário, eu faço outro podcast retificando aqui a minha fala. Bora ver o que vai vir, né? Essa parte em relação à reforma trabalhista, eu não tenho muito assim como argumentar aqui, porque eu não fiz um estudo profundo disso. Mas um dia eu vi uma pessoa fez um vídeo e colocou no YouTube. Eu vou tentar explicar mais ou menos, eu vou fazer uma simulação. Não tem, como tem tempo que eu vi isso, não tem como eu falar de forma fiel. Colocar, não, foi exatamente assim. Mas a pessoa, ela fez um cálculo, ela mostrou seria mais ou menos assim, a pessoa trabalhou tantos anos, sei lá, ela trabalhou 15 anos, sei lá, não, 25 anos, ela trabalhou 25 anos numa empresa, aí ela foi demitida, ou ela foi demitida, ou ela pediu para sair, aí tem-se o fundo de garantia, né? O fundo de garantia, antes da reforma trabalhista, parece que o patrão pagava uma multa de 40% e era feito um recolhimento também sobre o salário do trabalhador. Eu lembro, pessoal, por isso que eu estou falando, eu tenho uma certa dificuldade em relatar isso aqui, mas eu me lembro de ver pessoas há uns anos atrás que quando elas, depois de muitos anos trabalhando numa empresa, quando ela saía, ela recebia uma graninha boa. Eu lembro que essa minha vizinha bem aqui, ó, em frente à minha casa, que já é até falecida, ela comprou essa casa dela aqui com dinheiro de FGTS. Eu já vi gente, olha, eu comprei meu carro com FGTS, eu comprei um terreno, eu financiei minha casa com FGTS. Aí a pessoa fez uma simulação, tipo assim, olha, depois da reforma da Previdência, essa pessoa, tipo o João, ele tinha para receber de FGTS 18 mil. Se fosse valendo na lei anterior, ele ia receber 18 mil de FGTS. Com a reforma da Previdência, ele vai receber 1.600 agora. Gente, eu vi, a pessoa pegou, assim, era um caso real. A pessoa pegou um caso lá de um trabalhador, só que este caso aqui era de um trabalhador de salário mínimo, que ele tinha trabalhado muitos anos numa empresa, aí saiu dessa empresa. E quando o direito dele, pela lei anterior, era 18 mil. Com a lei da reforma trabalhista, onde
se flexibilizou. Não, agora é o patrão empregado que negocia. Ele recebeu nessa negociação de patrão com empregado, e parece que uma leizinha lá que respalda, ele recebeu 1.600. Esse foi o salário. Aí eu lhes pergunto, para quem. Vamos pegar aí, era 18 mil, ele recebeu 1.600, sobrou quanto? Vai sobrar aí 16.400, né? É isso? É 16.400, 16 mil reais e 400, não, 16.400 reais ficou para quem? Pro patrão, meus amigos, pro dono da empresa. Aí você faça esse cálculo. Gente, olha, sintam-se à vontade. Se essa informação que eu vi no vídeo for falsa, se isso aqui não procede, pode mandar. Você pode ir lá no meu Telegram, ou vem aqui, a gente tá aqui, eu tô aqui dialogando com vocês. Coisas que eu não. Como é que eu vou dizer que aquele vídeo? Eu tô contando o que eu vi e eu acreditei. Então a pessoa. O que que a pessoa colocou? Aí a pessoa até fez um deboche. Você aí que tá batendo palminhas, né? Pra a reforma trabalhista. Olha aí o que que tu ganhou agora. Patrão. Nossa, mas o patrão ficou com muita pena de você agora. Gente, eu pergunto pra você. Você acha que patrão vai negociar com o empregado para beneficiar o empregado? Levanta a mão. Se eu tivesse num auditório, dizer quem é que acredita que patrão. Dá vontade até de rir disso, sabe? Quem aqui acredita que empresário, que patrão, vai sentar para negociar com o empregado, aí ele vai fazer uma negociação assim bem vantajosa para o empregado. O empregado sair razoavelmente bem. Pessoal, nos tempos, igual eu falei, nos tempos que empregado recebia FGTS, que ele não comprava uma casinha, comprava um carro, aquilo ali era por força de lei, meu amigo. Era tipo o Estado botando a faca no pescoço. A faca no pescoço para esse patrão poder pagar, e era assim, era como que meio a meio. O patrão pagava 40% e tinha uma outra contrapartida do próprio empregado, né, que era descontado em folha. Eu não sei até que ponto o Estado contribuía com uma parte para gerar aquele montantezinho, aquele trabalhador, quando saía do emprego, recebia aquele dinheirinho ali do FGTS para ele fazer alguma coisa para ele. Mas assim, eu não sei, assim, o que eu fiquei perplexo aqui com algumas falas, foi a pessoa, esses caras, esses empresários, tentando. É assim, isso é típico do pessoal da direita. O pessoal da direita, eles tentam emplacar que não, que olha, o setor empresarial, eles são como uma mãe para os empregados, é uma mãe, sabe, que ajuda, que dá, assim, que acolhe, que dá todos os privilégios ali, que ajuda demais. Nossa, é assim, o trabalho, eu acho que é como, só falta dizer assim, o trabalhador da iniciativa privada, ele é um cara sortudo. Ele é um grande sortudo, ele tá trabalhando, nossa, porque patrão é a pessoa mais boa. Patrão é bom demais, ele ajuda demais o funcionário, ele favorece o funcionário. Meu Deus do céu, eu fico assim, quem é que quem que cai ainda bem, assim, ainda bem que quem veio retrucar comigo é só gente que, pelo que eu senti aqui, tudo é patrão. Porque a galerinha que veio falar comigo, que trabalha de empregado, eu não vi nenhum vindo contar vantagem aqui de patrão. Não vi nenhum, sabe? É patrão, meus amigos, patrão, empresário, sabe? Ele olha para empregado, é assim, é de cima para baixo, sabe? Ele te olha como que você é um lixo. Você tá ali simplesmente para servir, você é um João Ninguém, você não tem. O único valor que você tem ali é uma relação narcísica. É uma relação narcísica. Ressalvados raríssimas exceções. Qualquer lugar que você for trabalhar, você é tratado que nem lixo. Ele já te olha, você chega de manhã já tá com a cara amarrada para você, sabe? Ele nunca vai considerar que você está trabalhando muito bem, porque se ele entende que se ele elogiar muito o seu trabalho, você vai começar a afrouxar e ele vai te arrochar sempre. Vai te arrochar sempre. Você não pode. Olha, eu, por exemplo, eu desde que eu trabalho no serviço público, eu vejo as professoras lá, que sai para tomar um cafezinho, senta, bate um papo, tem folga, sabe? Vai o empregado do setor privado querer tirar um minutinho ali para bater papo, para sentar.
O dia que tipo, a pessoa trabalha em pé, não, eu vou sentar bem ali, eu quero ficar 15 minutos ali sentado. Aí levar o esculacho na hora tem vários nomes, né? Do gerente, do encarregado. O sistema é bruto, o sistema é bruto. Mas só para finalizar esse raciocínio, eu, sinceramente, eu discordo dessa fala. Ele alegou aqui que diz que o meu primo perdeu, né? Meu primo perdeu essa chance de atuar em dois setores lá na loja que ele trabalhava por culpa da Justiça do Trabalho. Eu não concordo com isso aqui. Porque se fosse crime, ele não podia ter ficado nem um dia. Ele não podia ter, o patrão não poderia ter deixado ele ter ficado nem um dia lá. Como é que ficou meses, anos lá, trabalhando desse jeito? Aí um belo dia o patrão chegou, não, agora eu vou cortar isso aqui. Não aceito mais, eu quero vocês ganhando um pouquinho, cada um. Em vez de eu ter cinco vendedores aqui ganhando bem, eu vou botar 15, ganhando cada um a mixaria. Ganhando bem pouquinho cada um. Isso aí não foi por questão de lei. Isso aí é porque o cara é escroto. É porque ele quer se ver assim. Aqui, só quem tem o direito de prosperar aqui nessa empresa sou eu, que sou o dono. Eu não aceito empregado aqui. Daqui a pouco, empregado aqui tá vindo trabalhar de Hilux aqui, de carrão bom aqui. Que porra é essa? Não. Quem tem esse direito aqui é só eu. Vocês têm que ficar no salário mínimo aqui. Sabe? Quem é? Vocês não é nada aqui, sabe? Vocês não é nada aqui dentro. Quem tem algum valor, quem é alguém aqui dentro, sou eu que sou o dono da empresa. Vocês não valem nada aqui. Vocês têm mais é que vocês têm que trabalhar para que eu cresça, para que eu enriqueça. Essa é a linha de pensamento. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Quer saber se a patroa é boa ou má? Abre um negócio com dinheiro juntado, sem seu emprego fixo e contrata dois empregados. Daí verá quem é o explorado. Essa parte aqui eu já. Enfim, vamos lá. Deixa eu vir aqui. Eu quero vir aqui para um comentário do Giordano. Eu tô citando o nome aqui porque o Giordano botar. Esse aqui tá aberto, né? Esse aqui tá aberto. O outro rapaz lá eu não citei nome porque foi um negócio assim mais privado, né? ANCAP defende livre mercado absoluto, Vitor. A sequência de contradições na sua fala é desconcertante. Aí eu botei assim pra ele. Eu botei, pois pode expor, sou aberto a aprender, até porque sou leigo nisso. Falo à luz da minha experiência e percepção. Eu estou aberto. Eu queria ser refutado, pessoal. Mas, sinceramente, sabe por que eu queria ser refutado? Agora eu vou colocar o meu lado aqui, né? Eu falei de vários casos de outras pessoas, mas eu lhes pergunto, se trabalhar no setor privado fosse tão bom, se patrão fosse essa figura tão boa aqui no Brasil, por que que os concursos públicos são extremamente acirrados à concorrência? Por que que milhões de pessoas almejam um cargo público no Estado? Sabe por quê? Eu vou lhes responder. A resposta óbvia. Porque o Estado, ele valoriza o trabalhador. Eu já assisti até palestras sobre isso. Por que que o Estado, ele remunera bem o servidor concursado? Que é uma forma de manter. Uma vez não sei se é bem isso, né? Mas eu escutei isso aqui. Que o Estado, ele trabalha com a seguinte dinâmica. Ele faz o concurso público, que ali já é um filtro. Eu preciso dos melhores, né? Através do concurso público, eu já vou selecionar os melhores. E, pessoal, no concurso público tem toda uma investigação. Olha, quando a gente passa nas provas do concurso público, que vai para tomar posse, é solicitado. Hoje em dia já tem até investigação social, né? É feita, não é bagunçado, não é assim pegado no laço. Você prova que você tem conhecimento, que você tem competência. Tem prova, tem a prova de conhecimentos, tem as provas práticas, tem as provas de títulos. Tem investigação social, eles vão nas redes sociais, eles investigam a vida da pessoa. Tem entrevista, tem a entrevista. Não são todos os concursos, mas tem concursos que tem entrevista. Tem prova prática. Hoje em dia, por exemplo, muitos cargos para professores, você tem que dar uma aula para a banca, para você mostrar para a banca que realmente você tem competência e capacidade para lecionar. Então, assim, são várias peneiras que são passadas ali para somente os melhores, os mais competentes ocupar aquelas vagas nos cargos públicos. A partir do momento que a pessoa ela toma posse naquele cargo,
Ela também está regida sob leis, ela adquire a estabilidade, mas existem leis não é bagunçado. Tem a lei do direito administrativo que rege se o funcionário público cometer crimes. Ali ele será penalizado, ele vai ser penalizado. E por que que se paga bem? Por que que o salário é bem maior do que o da iniciativa privada? Que é para manter aquele trabalhador ali e para que ele trabalhe bem, para que ele trabalhe bem. Existem as progressões, eu mesmo, eu tenho progressões e eu sou submetido a avaliações. Pera lá, em tal período, né? Nesse lapso de tempo, você se capacitou mais? Como é que foi tua produtividade? As chefias imediatas que emite esses relatórios e, e ali eu vou progredindo. Vocês acham que hoje eu ganho 6 mil e pouco? Eu comecei lá no meu primeiro ano de docência, eu comecei ganhando 6 mil. Não, meu salário era bem pouquinho no início, mas eu tive um plano de carreira para eu crescer na minha carreira profissional na área pública. Então, de tempo, só no meu contra-cheque eu tenho 3 tipos de progressões. Aí de tempos em tempo, aquelas progressões elas vão crescendo, eu vou progredindo na minha carreira. Procuro, se tem plano de carreira no setor privado, vai lá. Ver se o trabalhador no setor privado ele progride. Ele trabalha décadas ali, sempre ganhando pouco. Não tem progressão na área privada. Dificilmente essa pessoa ascende ali dentro. Mas na área pública tem. E uma das razões é assim, pelo menos na teoria, né, para que o serviço público ele funcione bem para que esse trabalhador permaneça ali, porque é um investimento, o Estado ele faz um alto investimento nesse servidor para que ele fique até se aposentar, ele só sair dali quando aposentar, porque quando você seja no serviço público ou no privado, você tem um trabalhador aqui, aí pensa assim, o trabalhador tá ali, ele já pegou uma experiência, ele já tá bem, puf, aí tira, ou ele pede para sair, né? Pede para sair. Pronto, quando bota outra, vai ter que começar tudo de novo aquele processo. Então a ideia no Estado é isso. É investir nesse trabalhador para que. Deixa eu tomar água aqui. Eu estou agora tentando conferir aqui os dois lados, né? Isso aqui é uma maneira de manter. Me pergunta, chega para mim e pergunta assim: Ô Vitor, tu teria coragem, cara, de largar teu concurso como professor, ganhando teus 6 mil, para ir trabalhar na iniciativa privada? Nem morto eu faria isso. Porque cadê que muitos me perguntaram, você tinha coragem de largar seu concurso público aqui no Brasil para ir para os Estados Unidos, trabalhar na iniciativa privada lá? De jeito nenhum. Aqui tem que estar muito ruim para me fazer um negócio desse. Não largo. E olha, eu trabalhei 7 anos. Aqui eu tô falando quando eu trabalhei em empresa mesmo, sabe? Empresa registrada. Ali eu cheguei a ter. Teve período que eu tive carteira assinada, teve tempos que eu não tive carteira assinada. Pessoal, assim, eu era tão explorado naqueles lugares que eu trabalhei, que assim. E não era só comigo. Até hoje eu conheço pessoas. Gente que chega pra mim, pessoas que trabalham até em grandes empresas. Eu tive um amigo que ele só tinha um dia de folga na semana. Ele trabalhava num frigorífico. E eu lembro assim, tipo, quando ele tinha, não era, tinha as escalas de folga lá desse frigorífico. E ele, além dele trabalhar às 8 horas, ele ainda fazia uma extrapolação de horas extras que ele não recebia essas horas extras. Essas horas extras ia para o banco de horas. Eu tenho um inscrito meu no Nordeste, que eu converso com ele com muita frequência. Ele é lá da Paraíba. Ele trabalha num grande supermercado. A mesma coisa que eu ouvi do meu amigo lá que trabalhava no frigorífico, eu ouço do rapaz que trabalha no hipermercado. Ele falou, cara, eu trabalho tanto que eu chego esgotado na minha casa. Quando eu tenho uma folga, é só pra ficar em cima de uma cama deitado, assim, pra tentar descansar o esqueleto, sabe? Descansar o corpo de tão cansado. Eu tenho dias, pessoal, esse meu inscrito às vezes de noite aqui, tem dia que eu mando uma mensagem, fulano, você tá podendo conversar aí? Ô, bicho, não posso, não, 9 da noite. Moço, eu cheguei agora há pouco, só tomei um banho aqui, comi uma coisinha aqui. Ele mora só, esse rapaz. Fiz aqui um miojo, comi um pão aqui, eu já vou pra cama, Vitor, que eu não tenho a menor condição de conversar, porque amanhã já tem que estar cedo no serviço.
que eu trabalho demais, sabe? Eu passo o dia em pé e corre pra lá, é muita responsabilidade. Aí eu pergunto pra ele, quanto é que você ganha? Você já viram falar num tal de salário comercial? Parece que é 1.300, é 1.200 e pouco, e mais R$ 100 de salário comercial que ele ganha pra trabalhar o dia todo e mais horas extra. Ele falando pra mim, você acha que eu tenho esse gosto, Vitor, de fazer o que tu faz aí, de viajar? De fazer igual tu faz aí, de fazer uma viagem para outros estados, comprar uma coisa boa pra mim? Eu não tenho, aqui eu mal sobrevivo. Tem dia que eu como na casa da minha mãe, ele me fala. Às vezes eu vou comer na casa da minha mãe, porque a despesa aqui em casa eu tô que não dou conta de me manter aqui, de tão apertado que eu vivo financeiramente. Eu já vi esse rapaz até meio deprimido. Eu já vi ele deprimido. Uma vez ele conversou comigo, falando assim: meu Deus, assim, já tô chegando uns 30 anos e tô nessa situação, não tenho nada e ganhando pouco. Eu já vi esse rapaz angustiado. O outro que trabalha lá no frigorífico, ele ganha um pouquinho mais. Acho que gira ali em torno de uns 1.700 a 1.800 bruto o salário dele. Acho que quando tira os encargos, deva receber uns 1.500. E eu lembro dele se queixar da canseira, carregando peso, carregando aqueles quartos de boi, de vaca, né, nas costas, na área gelada, e aguenta esporro de encarregado, ele chama encarregado, né? Meu encarregado, aguenta esporro de encarregado de gerência. E assim, trabalha, quando chega aquela folga, o corpo tá cansado, o corpo tá super cansado. Sabe o que que acontece no setor privado? Você que acha que patrão é bom pra você, você vai trabalhar, trabalhar. Quando tu tiver faltando 2 anos, digo porque já vi muito isso acontecer. Tá faltando 2 aninhos, 3 aninhos pra tu te aposentar. A empresa te joga no olho da rua. Sabe como é que a empresa chama isso aí? Oxigenar. Não, a gente resolveu dar uma oxigenada aqui na empresa. A gente precisa de carne nova, gente nova aqui na empresa. Aí ela te joga no olho da rua. Sabe pra quê? Pra você não conseguir se aposentar. Sabe por quê? Porque se você é mandado pro olho da rua faltando 3 anos pra se aposentar, você já tá velho e doente. Você não consegue produzir mais. Isso eu tô colocando quando você conseguiu aquela façanha de ficar muitos anos numa empresa, né? Aí eles te jogam da rua, você não vai conseguir trabalhar em outra empresa, você não vai conseguir se empregar, porque aí não, você já tá velho, você não produz mais, e você vai ficar da sarjeta. Você não vai conseguir se aposentar, porque você é coberto pela Previdência, você tem um tempo de não contribuição, parece que gira até, acho que o limite máximo para quem tem acima dos 10 anos de contribuição, você pode ficar até 3 anos sem voltar a contribuir. Passou de 3 anos, 36 meses, você perde o vínculo. Você perdeu o vínculo. E você vai ficar, se você não tiver um filho para te sustentar, se você não tiver uma família boa, você vai ficar, vai virar mendigo, você vai virar um mendigo aí na rua. É isso que vai acontecer. Esse é o cuidado que o setor empresarial tem com você, empregado. Aqui eu estou falando de casos reais que eu conheço, que eu vi. A pessoa foi demitida. O cara já estava lá com 60 e poucos anos. Eu vi a pessoa chorar, moço de Deus, eu faltando 3 anos para me aposentar, a empresa me demitiu, me jogou no olho da rua. E hoje, antigamente, ainda você pegava a bolada do FGTS. Hoje você recebe uma mixaria de FGTS, mais um seguro-desemprego. Qual é a vantagem? Qual é a vantagem? Então, eu me lembro quando eu aguentava esporro de patrão, eu com meus 18 anos, 19 anos, trabalhando 12 horas por dia para ganhar meio salário mínimo. E eu lembro, eu vou contar uma experiência aqui. Eu conheço mulheres, às vezes, até hoje aqui, eu vejo mulheres que trabalham em loja, que trabalham em determinado lugar que falam assim, mulheres da minha idade, e homens também, sabe? Ei, Vitor, eu não quis estudar, cara, não estudei, não fiz o concurso, né? Não lutei por um concurso. Hoje eu tô aí sofrendo, cara, sofro, sofro. Tem uma conhecida minha aqui que ela já é uma quarentona, ela passa o dia todinho numa loja. Ela trabalha mais de 10 horas numa loja para ganhar um salário mínimo. E às vezes tem meses que ela tira 300, 400 de comissão, quando dá muito, né? Aí ela fala, não, cara, por que que eu não fiz como você fez, Vitor? Tu estudou, né? Você estudou, passou logo num cargo público, tá de boa, você tá com a vida feita, sabe? Você ganha bem melhor do que a gente e tá mais tranquilo. Eu me lembro, pessoal, quando a males que vem pra bem, sabe?
Eu me lembro quando eu trabalhava explorado dentro de um hotel. Eu falei pra vocês aqui de uma mulher que ela tá agora em Portugal, né? A irmã da Mariana. A irmã da Mariana, e ela é rica, né? Hoje ela é rica. Mas eu me lembro, em 2004, no ano de 2004, 2003, 2004, que eu estava no curso de graduação em licenciatura, ela era professora. Ela era professora concursada aqui. Eu até lancei uma informação errada. Eu quero fazer aqui uma correção. Eu botei lá no grupo que ela tinha um salário de 2.000 e pouco, né? 2.500, 2.200. Não, eu me equivoquei. Depois a minha memória foi lembrar direito. Lá em 2003, um dia eu perguntei para ela. Eu falei assim: quanto é que você ganha? Quanto é que você ganha trabalhando 2 turnos? Aí ela disse assim, ela falou: Vitor, eu recebo líquido do meu salário 1.200. Eu recebo 1.200. Mas é mais, é o bruto, é esse bruto que eu não lembro, mas é como se fosse talvez uns 1.500. Naquela época, 1.500, 1.600 que ela recebia por 2 períodos. E ela já tinha tempo, meus amigos, de serviço. Ela já estava aí com seus quase 20 anos como professora concursada. Ela tirava isso. Ela jogou tudo pro alto e foi para Portugal na época. Largou o marido, os filhos, o concurso dela e foi morar em Portugal. Pra ela compensou, né? Ela arrumou um marido rico, tá muito bem de vida. E eu, naquela época, em 2013, eu tinha 19 anos. Aí eu fiz as contas. Eu falei: você trabalha quantas horas? Eu trabalho 8 horas, de 7 às 11, de 1 às 5. Eu falei: essa mulher trabalha 8 horas por dia, ganha líquido 1.200, né? E eu vou colocar aqui, deixa eu pesquisar bem aqui no Google, quanto que era o salário mínimo no ano de 2003. Só um momento aqui, rapidão eu localizo. Salário mínimo, deixa eu ver aqui. 2003, vamos lá. Em 2013, o salário mínimo ele era R$ 240, ou seja, trabalhando lá no hotel, eu entrei nesse hotel em 2001 e eu fiquei trabalhando lá por quase 6 anos. Eu entrei em 2001 e só parei de trabalhar lá em 2006, que foi quando eu passei num concurso para a área da saúde. Ainda o último ano que eu trabalhei com eles, aí eu já trabalhei ganhando com diárias, porque meia diária que eles me pagavam quando precisava, porque eu já estudava à tarde, eu não tinha condições de ficar o dia todo lá. Mas trabalhei mais de 5 anos, praticamente. Então eu recebia R$ 120. Aí eu fiz uma conta na minha cabeça. Essa mulher aqui, ela trabalha 8 horas por dia como professora. Ela trabalhava, se eu não me engano, ela trabalhava para o Estado na época. Ela recebe 1.200. Eu recebia quanto, pessoal, em relação a ela trabalhando 12 horas por dia? 10%. Eu ganhava 10% do que ela trabalhava. E eu declarei para mim mesmo: eu vou estudar e eu vou lutar para me passar num concurso público, porque eu quero trabalhar na área pública. Eu vou trabalhar na área pública para mim não ficar sendo humilhado em empresa dos outros, trabalhando igual um cachorro para os outros. Em 2006, eu estava no meu terceiro ano de graduação, passei num concurso onde eu ganhava um pouco mais de um salário mínimo e eu só trabalhava meio período na época. Eu estudava, eu tive o direito na verdade, eu trabalhava 6 horas corrida. Eu entrava bem cedo nesse local e saía 12h30. Também chegou em casa, comia rapidão e já subia todo dia eu chegava um pouquinho atrasado lá no curso que eu fazia. Mas eu fazia minhas 6 horas corridas e já recebi um pouco. Me graduei, passei no concurso e estou aqui hoje. É o top, igual eu falei, é o melhor do funcionalismo público? Não. Tem cargos, portanto, que eu pretendo aí continuar estudando aí para me sair da carreira de professor e ir para o cargo público. Mas, meus amigos, infinitamente não se compara. Não se compara eu trabalhando no setor público da época que eu trabalhei no setor privado. O que eu guardo de lembrança do serviço privado foi eu ter sido muito explorado. Eu tive a minha mão de obra explorada ali dentro. Aí vocês podem dizer assim: porra, mas tu não era obrigado a estar ali, por que você não saía? Pessoal, numa época que eu vivia numa pobreza,
baixa renda, não tinha esses programas aí de bolsa que tem hoje. Então, muito novo, não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Então, eu olhava para o cenário, eu ainda acabava, era assim, achando que ainda era vantagem. Não, mas eu ainda estou na vantagem. Pior é se eu não tivesse ganhando nem um centavo, né? Às vezes eu ainda achava até que aquela patroa era boa para mim. Eu não já falei tantas vezes bem delas, minha patroa era boa. Porque até tempos atrás eu achava que não, mas ela ainda me ajudou, né? Eles inculcavam, não, você está tendo o privilégio de trabalhar, eu estou te dando emprego. Você ganha pouco. Mas a minha patroa tinha vida de rainha. Minha patroa todo ano, me lembro dela viajar para o Nordeste no carrão dela. E viajar para o Nordeste. As filhas estudavam em faculdade particular, ou em colégio particular. Uma hoje é odontóloga. Ela tem uma filha odontóloga aqui, formou em Goiânia. A outra não formou porque não quis. Ela mesma me disse que não formou porque não quis. Mas eles iriam pagar. Um padrão de vida muito bom, muito, muito bom. Em parte, isso aí foi às custas de que? Explorando o trabalho da equipe, sabe? E assim, eu não guardo lembrança, eu tenho certeza que foi o melhor investimento, porque no setor público tem os seus desgastes, a gente trabalha. Por exemplo, eu luto com aluno problemático, tem as colegas de trabalho que às vezes tem a questão do assédio, tudo. Mas assim, eu posso até sofrer um pouco ali, mas eu sou valorizado no meu trabalho. O meu trabalho, se comparado com o setor privado, eu tenho um valor ali. O salário que eu ganho, eu tenho 2 dias de folga na semana. Eu sábados e domingos eu não trabalho. Eu tenho todos os feriados eu tenho, geralmente feriado até emenda. Bota aí, todo feriado, caiu feriado na terça ou na quinta, emenda. Sexta-feira é enforcada e a segunda-feira é enforcada aí, né? Eu tenho dias, tem vezes que eu tô aqui, eu tenho férias, como eu sou professor, eu tenho férias 2 vezes no ano. Eu tenho 2 meses e meio de férias por ano. Tem ano que chega, eu já teve ano que terão uns 3 meses, 90 dias de férias remunerada por ano. E às vezes tem dia que eu tô andando aqui, né? Um exemplo aqui, tem dia que eu saio da escola às 5 horas, né? Aí eu venho aqui pra casa, aí eu já tenho que ir lá no supermercado fazer compra. Aí eu faço a listinha e vou pro supermercado. Quando eu chego lá, olha aqui, tem supermercado aqui na minha cidade, pessoal, que fecha 9 da noite. Abre 7h30 da manhã, 7, 7h30 da manhã e só fecha 9h30 ou 9 da noite. Fecha 9 da noite, mas o funcionário às vezes vai sair 22 horas dali. E tem deles que fala, eu já conversei com funcionários ali que eu pergunto, falo, você trabalha quantas horas por dia? Ah, eu trabalho 12 horas. Sei lá, eu entro, tipo assim, eu entro 8 da manhã e saio 8 da noite, eu tenho só 1 hora de almoço. É só 1 hora de almoço que o patrão dá. Mas você recebe as horas extras, não vai pro banco de horas. Antigamente o patrão pagava hora extra, agora vai para um banco de horas. Né? E esse banco de horas foi com a reforma trabalhista. Foi na reforma trabalhista. Aí essa folga, para ele tirar, ainda é assim, você tem que adular o patrão, né? Tem que ir lá adular, implorar para conseguir aquelas folgas. Porque o patrão não quer liberar. Ele quer o empregado trabalhando. Eu quero você aqui trabalhando, produzindo para me enriquecer. O que eu tenho a dizer sobre isso, né? Aí vamos lá, direita e esquerda. O escrito aí mencionou para mim, né? Direita e esquerda. Ele teve um momento aí que ele falou que ele não sei se eu entendi, que ele é ANCAP. Eu digo uma coisa para vocês, meus amigos. A gente tá aqui nesse país, é numa selva. Na verdade, nessa vida, é uma selva. Por quê? Porque quem tem que ter pena de você é você mesmo. Ninguém vai ter pena de você. A esquerda, ela não vai ter pena de você. A direita não vai ter pena de você. Patrão não vai ter pena. Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. A única pessoa que pode ter pena de você é só você mesmo. Você tem que ter pena de você e se valorizar. Porque em todos os lugares que você for andar, vai ser isso aí. Porque você chegar para mim e dizer assim, não, Vitor, mas lá nas grandes potências, né? Nas grandes potências, lá não é assim. Aham. Vai lá na China para tu ver uma coisa. China é uma grande potência, mas a população é pobre. A Índia é uma grande potência. Eu nem sabia, descobri esses tempos. É uma grande potência, meus amigos. A Índia.
Vai lá para você ver a pobreza da população. Estados Unidos, Europa, grandes potências, países de primeiro mundo. Vai lá para você ver o tanto de imigrante lá trabalhando 14 horas, 16 horas por dia para poder viver lá. Esses dias eu contei do irmão de uma professora que depois de 35 anos morando em Paris, ilegal, trabalhando lá, tá aí acamado aí. O que que ele tem? O que que ele construiu? Os casos que eu tenho que ter uma cabeça, tem que ser muito estratégico para ir para o exterior, trabalhar 14, 16 horas por dia para conseguir viver lá, se manter lá e juntar um patrimônio. Você tem que passar. Eu conheço uma mulher aqui na minha cidade. Eu conheço uma mulher aqui na minha cidade que ela passou 3 anos nos Estados Unidos e ela tem. Ela juntou, mas ela me contou. Ela disse: foi 3 anos, cara, passando a pão e água. Eu comia miojo, eu comia pão com água de noite. Eu não saía para festas, eu não comprava roupas para mim, roupa boa para andar me exibindo. E eu botei com um meta na minha cabeça: eu tenho que mandar $2.000 para uma conta minha no Brasil todo mês. Numa época que o dólar ainda era baixo, o dólar a dois e pouco, né? O pessoal fala muito mal do PT. O PT foi um grande corrupto aqui no Brasil, mas foi o PTzão que manteve o dólar aí quase uma década aí a dois e pouco, né? Então, assim, não foi a direita. A direita nunca baixou o dólar, né? Mas a esquerda, mesmo com a sua tirania, com a sua corrupção, eles tiveram esse cacife de manter o dólar a R$ 2. Não sou filiado a partidos de esquerda, estou falando a verdade. Estou falando a verdade, o que aconteceu na época, tá? Aí você sempre tem aquela desculpinha esfarrapada: não, mas não foi porque eles conseguiram, não, é porque eles surfaram nas commodities. Eu desafio, eu pergunto bem aqui: quem é dos inscritos aqui que sabe o significado da palavra commodity? Não me pergunte que eu não sei. Não sei o que é commodity. Para mim isso foi uma palavrinha linda, uma palavrinha estrangeira em inglês, que foi colocado para querer tirar o que o PT conseguiu fazer. Porque o PT foi ruim, mas ele conseguiu. Aí para querer assim desvalorizar o feito que o Lula fez no seu mandato, não foi porque ele conseguiu baixar o dólar, foi a commodity. Foi a commodity. Ô, mas, sabe, hoje eu fico assim, eu digo: não vai me fazer de besta, mas não, sabe, não vai. Aquilo ali foi a política dele, a gerência dele dentro do seu governo que fez. Ele teve um mecanismo, assim como o Bolsonaro, ele tem um mecanismo proposital para que o dólar fique a R$ 6, 5, R$ 6. É uma questão de querer. Se o Bolsonaro quisesse, ele botava esse dólar bem aí a R$ 3. É só uma questão de querer. Mas aí, como o trem é dissimulado, é mascarado, não, o Lula conseguia, foi porque as commodities deu essa. Vamos lá, continuando aqui, né? Eu acho que eu tô quase terminando, né? Então, assim, essas grandes potências é tudo isso aqui que eu falei para vocês, meus amigos. São grandes potências, mas existe uma escravidão. Existe uma escravidão ali. Só que essa escravidão, ela é mais dissimulada. É uma escravidão mais dissimulada. Não é como foi aqui séculos atrás, que botava no tronco, que matava, que tinha todas aquelas sessões de tortura, né? Isso aí foi o que se modernizou hoje em dia, né? É um tipo de escravidão mais assim camuflado. Você olha de longe assim, não parece escravidão, mas pode olhar. Esses dias eu estava vendo aqui um vídeo, eu até botei como sugestão Dubai, a grande potência do Oriente Médio. Vai lá e vê quem é que está na base aqui trabalhando para manter essa grande potência. O trabalho escravo. O trabalho escravo. Tá lá. Então, aqui no Brasil existe tudo isso aqui que eu falei, a minha época trabalhando da forma que eu trabalhei. Vocês que estão me ouvindo aí, que trabalham 12 horas aí, 10, 12 horas aí, pro seu patrão aí, em troca de um salário mínimo, isso aí é uma forma de escravidão. Quem tá levando a melhor nisso aí não é você. Não é você. Quem tá levando é o patrão. Ele é que tá no... Compara a tua vida e a dele, e vê quem é a melhor. Não precisa ter muito estudo não para entender isso aí. É uma questão de lógica, é uma questão lógica, óbvia, né? Então, o meu caso, eu não quis fazer como muitos fazem, né? Tem gente que ele sai da posição. Você tem dois caminhos, né? Aí você me pergunta assim: ô Vitor, mas qual é a saída para isso aí, né? Existem duas saídas. Ou você
se torna um opressor, né? Tipo assim, você tava. Eu conheço muitos casos que era empregado, vive aguentando, sendo escravo de outro, aí ele se revoltou com aquilo. Não, pera lá. Aí o cara juntou dinheiro. Ó, eu bem aqui na minha cidade eu conheço um caso de um rapaz que ele era meu técnico de manutenção de moto. Ele, assim, 2 anos atrás, quando eu comprei minha moto, ele dava manutenção na moto. Ele era empregado lá do dono da loja de moto. O que que ele fez? Ele foi trabalhando, juntando, juntando. Hoje ele é dono da loja dele. O que que acontece? Hoje ele tem uma loja aqui e ele tem, acho que ele tem mais de 10 empregados lá trabalhando, desde os vendedores, aqueles que consertam a moto. Então hoje ele saiu da posição de oprimido ali dentro daquela loja para opressor. Então com certeza hoje ele tem ali uns 12 ou 15 burros de carga ali trabalhando para ele prosperar, para ele ficar rico, né? Então ele tem 15 burros de carga ali, 15 escravos aí trabalhando para ele poder ir. Ele tá bem de vida. Ele tá muito bem de vida hoje. Ele é dono da própria empresa, tem a casona boa dele, tem uma caminhonete na garagem, viaja, tá lá. Mas ele tem um grupo dele trabalhando. Olha a vida dos empregados dele lá, se tem algum que tá bem de situação. E ele trabalhou muitos anos, ele é porque ele foi um cara cabeça, assim, ele abriu mão de muita coisa, ganhando pouquinho, com o apoio ali da família. Eu me lembro que ele começou o próprio negócio dele na casa dos pais dele, ele fez uma areazinha, assim, colada no muro, cobriu de telha brasilite, e comprou os equipamentos e começou a trabalhar com conserto de motos, ali dando manutenção. Eu ainda levei minha moto, depois eu larguei de mão, voltei para a antiga loja mesmo. Depois de um tempo, uns 2 anos, ele trabalhando para ele mesmo, aí ele já alugou um ponto, já montou, começou a comprar coisas. Hoje ele tem uma loja grande aqui na cidade. Ele deve ter já seus 8 anos que ele é dono do próprio negócio. Então você tem duas saídas. É você sair da posição de oprimido e se torne um opressor, né? Você era humilhado ali no local de trabalho para ganhar pouco. Aí você foi esperto, você foi estudar, montou seu próprio negócio e hoje você está no grupo dos exploradores, né? Você tem essa saída. Ou você vai para o setor público, que foi o que eu fiz. A minha perspicácia não foi de querer me tornar um opressor. Eu acho que eu não tenho muito esse perfil, né? Eu não quis ser um opressor. Eu fui estudar para conseguir um cargo público. Porque eu lá bem novinho, com 18, 19 anos, eu já enxerguei, opa, tem esse lugar aqui, ó. Esse lugar aqui eu vou continuar sendo empregado. Eu vou ser um empregado, mas lá eu vou ter mais dignidade, o meu salário vai ser melhor, eu vou trabalhar menos. E eu tô aqui, meus amigos. Estou aqui, vocês são testemunhas. Esse dia um inscrito meu botou assim: Vitor, teu canal é um diário aberto, né? Você sempre está compartilhando a sua vida ali. Não sei até quando, né? Mas por enquanto eu estou aqui, né? Interagindo com vocês. E perguntem-me se eu me arrependi dessa decisão que eu tomei. De jeito nenhum, né? O Estado tá aí, o Estado faz a capitalização aí dos impostos e eu tenho minha fatia nesse negócio, uma fatiazinha boa, uma fatia que dá para eu viver bem, ter uma casinha boa para morar aqui, né? Fiz a besteira de investir numa casa que não é minha, mas eu de certa forma eu tô tendo o direito de usufruir. Posso viajar, posso comer bem, me vestir bem, comprar algumas coisas. Eu daqui mais alguns meses eu tenho o desejo, né? Eu quero fazer uma economiazinha aí para me comprar um carrinho, nem que seja usado aí para me andar. Então a minha vida hoje de empregado, ela é muito melhor do que se eu tivesse. Eu pergunto para vocês acham que o Vitor Ronque aqui, se ele tivesse trabalhando no setor privado, ele tava tendo essa vida bem aqui que ele leva? Vocês acham? Nunca, meus amigos, mas nunca, sabe? Nunca mesmo. Então, assim, agora já está se despontando, aí tem alguns tipos de trabalho, né, que a pessoa tem. Eu ainda acho assim, às vezes, se você se forma numa área que na lei da oferta e procura você está escasso, você é um profissional raro, né? Poucas pessoas conseguiram ter a sua formação e é muito necessário, pode ser que as empresas privadas te deem um valor, né? Mas essa mão de obra e da grande massa vai continuar sendo escrava. Vai continuar sendo escrava. Eu enxergo pessoas que trabalham de faxineiro, lavando prato, de tantas coisas lá no exterior, numa jornada exaustiva para ganhar em dólar ou em euro,
eu vejo isso aí como, de certa forma, uma vida de escravidão. E eu não troco a minha jornadazinha de 8 horas, tendo minhas folgas, minhas férias aqui, pra ir pra esse regime, não, ó. De jeito nenhum. Eu acho muito difícil. Acho muito difícil quem é concursado aí que ganha razoavelmente bem. Eu tô me levantando aqui da minha rede. Eu vou já caçar o que comer ali. Eita. Pessoal, obrigado aí por terem me ouvido. Deixo bem claro, não sou o dono da verdade. Esta aqui é a minha verdade, que é relativa. Ela é relativa. Tanto que até teve coisas aí que eu até pedi, né? Não, não tenho 100% de certeza que é real, mas eu acredito, eu acredito. Comente aí, eu gostaria muito desses comentários, os feedbacks, até a galerinha aí empreendedora aí, que certeza eu devo ter tocado o dedo na ferida, né? Pode argumentar, só não precisa ir para baixaria, né? Você pode argumentar sem xingar, sem partir para ofensas pessoais. Coloque aí os seus argumentos, eu estou pronto a aprender, eu quero aprender com vocês aqui, tá? Muito obrigado. Um grande abraço aí a todos. Fiquem em paz. Pessoal, eu sei que eu já tinha me despedido aí, mas só colocar uma coisa, assim, foi um pensamento que eu não concluí, né? Eu ia dizer assim, não se apegue, tá? Não se prenda a ideologias, esquerda, direita, centro, essas coisas, sabe? Olha que eu era um menino, pra mim, na minha visão, hoje eu com 38 anos, eu olho pra mim, quando eu tinha 18 anos, ou seja, há 20 anos atrás, eu me olho como um garoto. Eu era um menino naquela época, sem experiência nenhuma, ingênuo, inocente, né? E vocês vejam que mesmo sem ter a maturidade que eu tenho hoje, o meu sofrimento fez com que eu tivesse essa atitude racionalizada, né? De procurar um refúgio no cargo público, né? Estudar para um cargo público. E eu lhes digo assim, não fique esperando, não espere. Não fique esperando que um dia, patrão, vai ser bom para você. Não espere que o legislativo ou o governo, que não vai, um dia ele vai criar umas leis aqui que vai me tirar dessa situação, que vai ficar melhor para mim. Ou ficar esperando em Deus, essas coisas. Não, não espere. Quem vai te colocar numa situação melhor, numa situação boa, é você. É você que tem que olhar para o seu cenário, para o seu contexto e analisar e olhar para si mesmo e dizer, porra, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom para mim, eu não tô feliz, não tá bom desse jeito, o que é que eu posso fazer? E vá atrás, vai investigar, vai olhar os caminhos, as opções de maneiras, né? Foi o que eu fiz. Eu me sentindo explorado e maltratado no setor privado, eu mirei no setor público e alcancei, assim como muita gente alcança. Tem inscrito meu que chega para mim e fala assim, ó Vitor, mas eu não tenho esse pique para estudar, eu não dou conta, eu não me concentro, não consigo aprender, eu não consigo passar em concurso. Então eu acho que eu já tenho mais um dom pro lado de vendas, de alguma coisa. Então seja o opressor. Infelizmente, se você... Eu ainda acredito, assim como eu tenho minha consciência tranquila, assim, que eu, como funcionário público, eu desempenho o meu trabalho bom. Eu ainda creio que se você tiver sua boa índole, se você tem sua boa índole, você pode aplicar no seu próprio negócio, né? Você empreender, você pode ter o seu sucesso e não ser uma pessoa má, uma pessoa ruim. Você pode ser um patrão bom, um patrão que investe no seu trabalhador, que valoriza o seu trabalhador, né? Fazer a diferença, né? Fazer a diferença, pelo menos ali naquele seu reduto, né? Mas se eu estiver também falando para pessoas egoístas, narcisistas, arrocha, cara. Aqui é cada qual por si. Se você tem uma personalidade narcisista e você está sofrendo, vai lá, abre teu próprio negócio e seja um opressor. É cada qual por si, né? Eu pensei em mim e tenho feito dessa forma, né? E se você é um narcisistazinho também e quer ir para o setor público, estuda, vai lá, entra no serviço público e se garanta lá, né? A grande lição é assim, é que não adianta ficar esperando que alguma coisa vai acontecer, que milagres vão acontecer. Não, é você. Se eu hoje eu não estou sofrendo no setor privado, não foi
outra pessoa, nem divindades, nem políticos, nem ideologias. Foi eu, né? Eu que corri atrás. Eu fui em busca das oportunidades, lutei e aqui estou. E é o que poderá ser para todos os senhores aqui, viu? O meu muito obrigado. Agora